Hoje nós temos a última quinta-feira do mês e o nosso palestrante é nosso querido irmão, o senhor Antenor Veiga. O senhor Antenor vai nos trazer o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo fala que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, meu amigo, meu irmão Antenor, tenha bondade. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos. Que a luz divina ilumine as nossas mentes, para que possamos compreender mais e melhor os ensinamentos de Jesus. Conforme o Jorge falou, vamos juntos apreciarmos um pouco do capítulo Muitos chamados, poucos escolhidos. É interessante nós analisarmos que Jesus não falava tão simples, não. Principalmente quando nós vemos certas parábolas, encontramos um pouco de dificuldade para entender, como essa que nós vamos apreciar de início. Parábola do festim das bodas. Jesus, é interessante nós analisarmos que ele comparava seus ensinamentos com os costumes da época em que ele esteve entre nós. Sabemos que geralmente todos os países, a maioria eram comandados por reis que reinavam, até passar para os filhos, e assim estava anos e anos reinando. Como nós sabemos também que para ir um festim, logo mais feito por um rei, as pessoas precisavam ir bem arrumadas, como nós vamos ver mais na frente as colocações nesta parábola. Então o rei, depois de estar tudo preparado, despachou, ou seja, mandou os seus servos convidar as pessoas para o banquete, dizendo que estava tudo pronto, que poderiam se aproximar. No entanto, a maioria deles se desculparam, uns indo para seu campo, outros seu negócio, e ainda diz mais que alguns dos chamados chegaram a ponto de massacrar os servos que estariam chamando para esse reino, para esse banquete do rei, a ponto de sacrificarem aqueles que estavam convidando. Kardec ajuda nós a compreender melhor esses ensinamentos quando ele compara que os primeiros convidados foram aqueles chamados para o conhecimento da verdade, em que mandavam os profetas que vieram em missão para convidar para esse reinado do bem. E é interessante nós analisarmos que as pessoas chegaram a ponto de serem sacrificados, alguns desses profetas que vieram. Sabemos nós que desde o início dos tempos mais primórdios, não faltou o convite das coisas de ordem espiritual para que a humanidade participasse. Se nós analisarmos
realmente quando nós se dedicamos a entrar para esse reinado, nós vemos que é uma felicidade imensa, que pode ser comparado como um banquete. Um banquete aqui na terra serve para banquetearmos, saciarmos nosso corpo físico. Mas como os ensinamentos de ordem divina, todos têm um ensinamento moral. Então compara-se que quando nós buscamos entrar nesse banquete de ordem espiritual, é uma felicidade imensa. E quando o rei mandou que fosse convidar em seguida a todos quantos encontrasse pelas ruas, e vieram, então a mesa encheu-se de convidados, segundo a comparação feita sobre o banquete. O rei em seguida entrou para averiguar os convidados que ali estavam, e dando com alguém que não vestia a túnica nupcial, disse: como entraste aqui, meu irmão, sem a túnica nupcial? Este, um tanto envergonhado, retirou-se. Nós aprendemos também que essa túnica que se refere no ensinamento aí, nada tem a ver com a vestimenta física. Para ir num banquete aqui na terra, é claro, nós sempre se arrumamos, vestimos a melhor roupa e lá vamos para o banquete. No entanto, para um banquete de ordem espiritual, a túnica que se refere são as virtudes. E nós sabemos também que as virtudes é principalmente ter puro o coração. Tem aquele outro ensinamento: bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. É interessante, verão a Deus. Nós, para vermos esse Deus, nós temos que se libertar das paixões mundanas. Quando nós estamos envolvidos pelas coisas mundanas, nós não enxergamos Deus. Aprendemos aqui na casa espírita, com os ensinamentos benfeitores espirituais, que esse Deus está no nosso semelhante, está dentro de nós mesmos, que precisamos fazer que sobressaia esse Deus de dentro de nós. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós olhe pelo lado positivo da vida. Se a nossa visão, o nosso pensamento está voltado para as coisas negativas, nós vemos a desgraça em tudo. Ao passo que quando abrimos o coração para louvarmos a Deus, para agradecermos pelo dom da vida, nós vemos Deus em tudo, no nosso próximo, na natureza, nos rios, em nós mesmos, que nós vamos comentar mais à frente, como podemos ver Deus em nós mesmos. Então essa parábola é de grandes ensinamentos para todos nós, desde que procuremos entender em espírito e verdade. Em seguida, nesse capítulo, nós vemos a lição da porta estreita. Jesus também diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e muitos são os que entram por ela. No entanto, quanto é apertado a porta da vida, e quão poucos os que se enveredam por este caminho. Quer dizer, sobre o festim das bodas, desde os tempos mais primórdios, mais antigos, nós somos convidados para esse banquete espiritual. E, no entanto, quantos séculos e séculos nós vivemos ainda envolvidos pelas paixões mundanas, ou quão pouco nós progredimos espiritualmente falando, moralmente falando, para participar desse banquete de ordem espiritual. Essa porta estreita quer dizer que exige de nós certos
comportamentos diante da vida, diante de tudo esse mundo material que nos envolve. Isto não quer dizer que precisamos fugir do mundo, não. Tem outras colocações que diz que quem se ausenta, quem se isola, priva-se do melhor meio de praticar a caridade, de progredir em si. Tem aquela outra lição sobre o homem no mundo, o que fala lá é muito instrutivo naquela página ditada por benfeitores espirituais. Nós precisamos estar no mundo, inclusive o mundo depende de todos nós. Materialmente falando, o mundo depende dos espíritos encarnados aqui na Terra. Os espíritos do outro lado, é claro, eles podem auxiliar, intuindo, inspirando, mas os braços que executam as tarefas aqui no mundo Terra são os braços humanos. Somos todos nós, cada qual com os seus compromissos, com as suas tarefas, de acordo com as suas possibilidades, como existe naquela outra parábola de Jesus dos talentos. Cada qual tem o seu talento, um para determinado assunto, coisa, outro para outra finalidade, e assim todos têm talentos, todos devem usar esse talento. Como sabemos também que em matéria de comodismo ninguém evolui, todos nós precisamos trabalhar. O progresso é filho do trabalho. E quando nós se acomodamos, nós estamos se ausentando dos nossos compromissos, da nossa finalidade aqui no mundo terreno, a não ser que nós se afaste do trabalho por algum defeito físico. Mas sabemos também que toda atividade útil é um trabalho. Mesmo as pessoas que têm seus problemas podem, de uma maneira ou de outra, cooperar com esse mundo em que nós estamos aqui encarnados. Vemos quantos exemplos. Nessa semana eu estava vendo no celular lá uma reportagem daquela jovem, daquela mulher, tocando naquele instrumento com uma sabedoria, uma capacidade incrível, quando não tinha um braço. Só com um braço, e tocando aquele instrumento dentro de uma harmonia extraordinária. Então, nesse texto ainda compara mais que essa porta é estreita, mas dia mais, dia menos, nós enveredamos por este caminho. Isto significa desenvolvermos virtudes, ir vencendo os nossos vícios. Todos nós temos vícios a vencer. E nesse sentido, Kardec deixou muito claro quando diz no Evangelho que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as inclinações más. De onde vêm essas inclinações más? Vem de nós mesmos, de muitas encarnações, às vezes equivocadas. É claro, nunca nós só erramos, mas quanto mais nós instruímos, mais nós vamos se capacitando a acertar mais. Quando nós ignoramos, nós erramos mais. Mas também vemos aqui no mesmo capítulo, onde diz lá, muito se pedirá aquele que muito recebeu. A de nós espíritas é exigido um pouco mais do que das outras pessoas, dos outros cristãos, porque a nós espíritas, nós é dado tanto. Os conhecimentos que a doutrina dos espíritos fornece para nós encarnados é uma coisa extraordinária.
E é nesse sentido que é considerada a terceira revelação divina, essa novidade que o Espiritismo trouxe para todas as criaturas aqui da Terra. Não é privilégio só para os espíritas, não. E principalmente nos dias de hoje, que essa tecnologia, essa informática avançada, todos têm a possibilidade de absorver desses conhecimentos, porque é posto no ar e as pessoas que querem acessar estão acessando de dentro de casa, sem ser necessário ir a um templo espírita ou a uma igreja qualquer, de casa mesmo. Vemos quanta vantagem existe para todas as criaturas. Mas quanto mais se conhece, maior é a responsabilidade, que também compara aqui nessa página que nós limos, que, por exemplo, o servo que não sabe da vontade do Senhor e comete coisas que não é do agrado do Senhor, é menos culpado. Agora, aquele que conhece o caminho, conhece como deve agir na vida e comete coisas contra as leis divinas ou contra o Senhor, para nós entender melhor, mais culpado se torna, tem que responder mais pelas atitudes erradas. Nesse sentido, nós também dizemos, se o Cristo vier novamente, viessem pessoas entre nós, já não diria mais como outrora, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Hoje, se as criaturas sacrificarem umas às outras, como sacrificaram os primeiros cristãos ou os primeiros profetas que vieram a este mundo, aqueles que vieram convidar para o banquete espiritual, hoje não são mais ignorantes, não. Eles sabem como estão agindo, porque nós amadurecimos nesses milênios de vida aí, errando e acertando, cada vez nós vamos evoluindo mais. Nesse capítulo aqui daí prossegue sobre instruções dos Espíritos, onde diz, dar-se-á aquele que tem. Interessante, nós no sentido materialmente falando, nós achamos que deve se dar para aquele que não tem. Interessante a colocação dos benfeitores espirituais. E aqui prossegue nós orientando nesta página que não é Deus que retira das criaturas aquilo que eles têm. É o próprio ser humano que não sabe conservar ou multiplicar esses dons de Deus, esse talento, conforme as parábolas dos talentos, para render mais, ele fica ocioso, sem trabalhar, e como a parábola dos talentos, às vezes é tirado daquele que não tem. Podemos comparar assim. Até existe uma colocação, quando quiser convidar alguém para auxiliar numa obra, vai atrás daquele que está bastante ocupado. Interessante é essa colocação, porque aquele que está muitas vezes sem fazer nada, já ele está agindo assim porque não tem vontade de fazer. Interessante isso aqui é de nós meditar mesmo. Então não é Deus quem retira, é a criatura mesmo que às vezes ele gosta de ficar isolado, disse, para mim está bom assim, os outros que se virem por lá. Não é bem assim. Hoje nós sabemos que, conforme nos ensina também o Evangelho, que não basta uma virtude negativa, não basta apenas a pessoa não fazer mal nenhum. É necessário que nós haja no bem, que para fazer o mal, para não se fazer o bem, basta muitas das vezes
a inércia, a despreocupação, ao passo que para agir no bem é necessário o esforço da vontade, que faz a grande diferença. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nesse ensinamento também diz os benfeitores espirituais que não basta nós dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. Como todos nós religiosos, principalmente quando usamos o dom da palavra, não é apenas falar bonito que está com esse reino já garantido, com essa felicidade, com esse banquete espiritual. É necessário que nós, com as nossas obras, as nossas atitudes, pratique algo daquilo que nós falamos, que é tão fácil chamar o Cristo de Senhor, Senhor, ao passo que agir no bem, seguir aquilo que Jesus espera de nós, vai um pouco mais além. Mas Deus conhece as nossas fraquezas, as nossas misérias morais que ainda carregamos. Sabemos também que no início dos cristãos, quando Jesus veio trazer a boa nova, de início era uma multidão que o acompanhava. Não tem aquela colocação, os 500 da Galileia, depois os 70 que seguiram Jesus, depois ficou em 12. Desses 12 ainda nós sabemos, segundo relata, que 3 deles faliram em partes, mas Jesus, que é a luz, que sabia de tudo, ele mesmo advertiu Pedro que ia negar 3 vezes antes do galo cantar. O Pedro, eu não, sou seu melhor amigo, não confia em mim. E Jesus continuou afirmando, tu me negarás 3 vezes antes do galo cantar. E aconteceu quando Jesus estava lá, preso para ser crucificado. Pedro andava todo espantado lá no meio do povo. Quando os soldados vieram interrogar, você também pertence a esse Nazareno? Eu não. Ele se esquivou. Perguntaram novamente, eu não. Quando pela terceira vez que ele se esquivou de dizer, o galo cantou. Aí caiu a ficha. Jesus estava certo daquilo que disse. Quando Jesus também anunciou que alguém ia trair, todos eles se olhavam, diziam, mas quem de nós? E Jesus sabia. Judas, por exemplo, vendeu, não com intenções, talvez um pouco por ser meio dinheirista, mas o plano dele era outro. Ele achava que Jesus, com todo o seu poder, na hora exata ia fazer cair tudo por terra lá e fazer sobressair a sua glória. No entanto, Jesus foi o maior exemplo de humildade. Deu a sua vida por amor a todos nós, ao passo que as religiões em partes entenderam errado. Dizem que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Não. Jesus morreu na cruz por causa da nossa maldade humana. Nós humanos é que o crucifiquemos, em vez de aceitarmos esse convite para o banquete espiritual. No entanto, hoje já estamos mais acordados um pouco para esse convite de ordem espiritual. O terceiro discípulo também, que precisou Jesus aparecer e mandar que tocasse no seu peito, nas mãos para sentir os cravos, foi Tomé.
Quantos de nós também muitas vezes duvidamos ou vacilamos na nossa fé? No entanto, Jesus deu todos os exemplos, ressuscitou no terceiro dia para dar a maior prova da imortalidade da alma, para que seus discípulos, os seus seguidores, se compenetrassem realmente de que a vida continua. Ele deu esse exemplo. Por diversas vezes esteve junto com seus discípulos, porque após a crucificação os discípulos se esguaritaram, se esparramaram todos assim, amedrontados. Depois, aos poucos, foram se reunindo novamente para a tarefa de divulgação do cristianismo. Hoje também comemoramos o dia de Paulo, Pedro e Paulo, onde tivemos uma bela festa religiosa aqui na nossa comunidade. Muito lindo estava essa festa que nós lá participamos. Mas Paulo também foi, antes de se converter ao cristianismo, foi um dos perseguidores, como Saulo de Tarso. Também não por maldade, ele era um espírito maduro. Diz as reportagens, ele era o vaso escolhido que mais tarde iria levar a mensagem do Cristo, onde os outros discípulos não tinham tanta capacidade de levar, porque Saulo de Tarso era um doutor, ele sabia como penetrar nos lugares mais públicos, onde os outros talvez faltassem algumas das qualidades para lá penetrar. Paulo, batizado, ele era Saulo, batizado por Paulo. É muito interessante nós conhecermos esta obra que explica pormenorizamente a vida desse grande missionário do Cristo. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. É o que nós acabamos de falar. É pelas obras que é reconhecido. Então cabe a todos aqueles que se dizem espíritas procurar cada dia que passa ser melhor cristão. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, mas com uma condição: hoje é a melhor oportunidade para tudo, para todos. O ontem já passou. O amanhã tem um dizer comum que diz o seguinte, que a Deus pertence. Não sabemos se amanhã nós vamos estar no corpo físico ou não. A oportunidade é agora. Vamos tecer alguns comentários também a respeito de livre-arbítrio e as nossas escolhas. É o mesmo sentido. A parábola que fala de muitos chamados, poucos escolhidos. Na verdade, nós é que escolhemos. Quando fala em Deus, esse Deus está dentro de cada um de nós. Será que já despertemos, já comecemos a fazer brilhar essa luz que todos nós temos? O próprio Cristo diz, brilhe a vossa luz. Em essência nós viemos de Deus, voltamos para Deus, estamos em Deus. Deus está em nós, se nós estivermos com Ele, porque às vezes falta essa conexão, às vezes nós se afastamos tanto desse Deus, que em partes até esquecemos que Ele existe. Até tem um ditado comum e é uma grande verdade. Quando o sapato aperta, nós lembramos mais fácil de Deus do que quando tudo vai às mil maravilhas em nossa vida aqui na terra. É uma grande verdade isso. Ao passo que precisamos ser gratos a Deus toda hora, todo momento.
Então, uma das condições para a nossa felicidade real é as escolhas. Escolhermos esse caminho da porta estreita que nos traz a felicidade. Um deles que podemos dizer que faz parte dessa felicidade é a nossa aceitação. Nós aceitarmos como nós somos, como fomos colocados no mundo. E isso aqui traz-nos um bem-estar, uma calma, uma serenidade que nós nem podemos imaginar. Isto aqui não quer dizer no sentido de comodismo, que cada qual nós sabemos, segundo nos orientam os benfeitores espirituais, estamos no melhor lugar para o nosso aprimoramento espiritual, na melhor família, porque as reencarnações elas são programadas, segundo nos ensinam os benfeitores espirituais. Então não tem por que nós invejar a posição dos outros, dos demais. Então, quando nós se aceitamos, já é um passo para a nossa felicidade. Outra coisa que também é muito importante para essa felicidade é a nossa gratidão. Sermos gratos a tudo e a todos. O que é mais comum na vida da grande maioria é a reclamação. Nós reclamamos de tudo. Como hoje estava um dia frio, quase todo, quando a gente se encontrava lá no campo em aberto, na festa, se queixavam do frio. Outros jamais um pouco, parece que amadurecidos, diziam, mas então não é inverno? O que se espera do inverno? Não é o frio? Então, dá tudo que nós refletirmos em nossa vida, não temos por que reclamar da vida, não. Inclusive, a nossa encarnação na Terra é uma bênção que Deus nos concede, por mais difícil que seja. Se ela é difícil hoje, é porque nós a preparemos antecipadamente. Podemos dizer, mas eu não pedi para sofrer. Vai saber, não vai saber o que nós fizemos antes, como tem aquela lição sobre as causas atuais e as anteriores das aflições. A maioria das aflições, as causas são atuais. Se nós analisarmos a nossa vida, principalmente quem já é meio amadurecido aqui nos anos da vida do corpo físico, vai averiguar quantas coisas a gente abusou quando era mais novo, quanto nós faltemos com os nossos deveres para com o nosso corpo físico, essa ferramenta sagrada que Deus deu, que a maior preciosidade que temos em nossa vida é essa ferramenta. E quantos de nós partimos antes da hora por causa do abuso? Esse dizer, essa colocação que ninguém morre antes da hora, segundo os ensinamentos dos benfeitores espirituais, não é bem assim. É claro, tem a hora, mas nós aprendemos que nós venhamos mais ou menos programados para lá tal época. Nós trazemos em nossa bagagem já fluidos de vida. Se é para 60, 80 anos, se nós cuidarmos bem, nós viveremos bem esse tempo. Se nós abusarmos, tanto podemos voltar antes da hora programada, como também podemos, às vezes, ficar inutilizados, fisicamente falando, às vezes por anos, por causa de nós não cuidar dessa ferramenta, como diz naquela outra lição lá, cuidar do corpo, cuidar do espírito, é um dever de todos nós. Então a gratidão ajuda nós a atrairmos as graças espirituais. Quando nós estamos agradecendo, já nós estamos sintonizando com as faixas vibratórias mais altas. Ao passo que quando nós reclamamos,
nós estamos vibrando numa faixa inferior, por incrível que pareça, mas é uma verdade. Nós assimilamos aquelas mesmas energias que estão no nível negativo. E nós, como espíritas, temos o dever de vibrar positivamente. Como é muito comum as pessoas no mundo de hoje afirmarem: esse mundo não tem mais jeito, vê aí como está. Precisamos olhar com outros olhos. Quanto este mundo tem evoluído, tem progredido. É claro, existem algumas barbáries nos dias de hoje, mas se analisarmos, é uma minoria que age dessa maneira. A grande maioria pensa no bem, no progresso, no amor, trabalham por amor, trabalham voluntariamente. E o trabalho voluntário sabemos que é uma das maiores preciosidades também para a nossa felicidade. Quando se dedicamos em favor de alguém, essa energia de paz vem fortalecer nós sentimos muito felizes. A simplicidade também é uma virtude que ajuda na nossa felicidade. Também quando falamos em simplicidade, não é a pessoa ficar sem conhecimentos, não. A simplicidade é uma virtude que a pessoa que a possui, mesmo com os maiores conhecimentos, ele é sempre simples, é humilde de coração. E esta simplicidade faz parte da nossa felicidade terrena. Então procuremos, mesmo que nós tenha bens materiais, porque a simplicidade é uma virtude, ela é diferente. Tem pessoas que às vezes olham uma pessoa de grandes poder, de grandes fortunas, e diz: aquela pessoa é orgulhosa. Nada disso. A virtude da simplicidade está no coração das pessoas, nas atitudes, como ela age no mundo, na vida. Então, é uma virtude que traz felicidade, traz calma, traz serenidade, ao passo que a inveja, a ambição desenfreada, a criatura nunca tem paz, ela está sempre não contente com a vida, sempre querendo mais e mais, e tudo tem um limite. A matéria é passageira, passa tão depressa, muito mais do que nós imaginamos, mesmo que seja uma existência de 60, 80 ou 100 anos, quando nós ver, ela passou. E as oportunidades, às vezes, não são as mesmas que nós temos hoje em nossas mãos. Que Deus nos abençoe, que possamos nós agir no bem, fazer as melhores escolhas em nossa vida para poder participar deste banquete espiritual, do qual todos somos convidados. Muita paz, que Deus nos abençoe. Essas palmas a São Pedro, São Paulo, que hoje é o dia dele.